Olá mamãs, estou de volta. Vim só fazer agora um último vídeo. Provavelmente este será um dos últimos vídeos que eu vou fazer. O Liam está praticamente no desfralde, ou melhor dizendo, desfraldou. Eu estou-me a desfazer do meu estoque. Eu sei que prometi alguns vídeos que acabei por não fazer. Vocês sabem, são mães, o tempo é um bocadinho escasso. Mas resolvi fazer este último vídeo que acho que será até dos mais pedidos e acho que é dos mais necessários porque nunca vi nenhum, pelo menos em português, a abordar este tema e acho que vai ajudar as mamães, principalmente as que estão no início desta procura. Em primeiro lugar, eu quero pedir para vocês ignorarem aqui o background, mas é o sítio onde eu costumo gravar os meus tutoriais de maquiagem e tenho a melhor luz, tenho aqui os softbox, essas coisas todas montadas, portanto acho que a luz seria melhor para o vídeo e tenho aqui as câmeras todas montadas, portanto é mais fácil. Portanto, ignorem. E depois queria dizer que este vídeo não vai falar de marcas, só vou falar de alguns materiais, de alguns tipos de fralda, porque eu sei que as mamães chegam ao grupo e de repente começam-nos a falar em fraldas de bolso, fraldas de tudo em um, híbridas, firads, e as mães acabam por ficar um bocadinho confusas, as mães e os pais, que eu vi hoje um pai no nosso grupo, e fiquei muito contente. Portanto, as pessoas ficam assim um bocadinho assolapadas e acham que isto é uma coisa complicadíssima e não tem nada a ver, é só uma questão de termos e acho que depois das pessoas perceberem o que é que significa cada coisa, as coisas tornam-se um bocadinho mais simples. Pronto. Para começar, o que é uma fralda reutilizável? Uma fralda reutilizável nada é mais do que uma fralda que contém uma parte absorvente e uma parte impermeável. Ou então repelente, mas aí já vamos um bocadinho mais para a frente, eu já explico. Normalmente, as mamães, quando chegam ao grupo das fraldas, a primeira fralda que terão visto terá sido uma coisa destas, que é uma fralda de bolso. Em que é que consiste uma fralda de bolso? Consiste na parte impermeável, que é isto que nós estamos a ver aqui, e a fralda tem um bolsinho aqui, onde se põe a parte absorvente, que é esta. Neste caso, só para vocês verem, isto introduz-se aqui dentro. Agora, estes absorventes podem ter vários materiais, e eu vou rapidamente dizer, só para vocês terem uma ideia, podem ser como estes de microfibra, podem ser de bambu, podem ser de cânhamo, podem ser de charcoal bambu, que é uns absorventes que são pretos. É uma questão da opção dos pais, depois em termos de materiais, uns são mais absorventes que outros, a microfibra normalmente é menos absorvente, o cânhamo é mais absorvente e depois a seguir será o bambu. No caso da microfibra não convém estar em contacto com o rabinho do bebê, mas dentro da fralda de bolso não tem problema, se usar por fora convém pôr aqui qualquer coisa para proteger. Pronto, basicamente é isto. Isto é uma fralda de bolso, certo? Ok. Depois quando vocês chegam ao grupo ficam a saber que existem mais tipos de fralda, como por exemplo as tudo em um, que são estas. E agora vocês olham para elas e pensam, mas são iguais às de bolso? Não. Vocês já vão perceber porquê. Esta aqui até nem será um grande exemplo, mas é a única que eu tenho deste género. Ou seja, a parte absorvente está, a ideia é que a parte absorvente esteja cozida na parte impermeável. Ou seja, que sejam só uma peça. Neste caso não está completamente cozida, como vocês podem ver. Tem aqui uma espécie de bolsinho onde isto é posto dentro, porque facilita a secagem da fralda e também, se houver necessidade de reforçar e pôr aqui dentro um absorvente extra. Mas basicamente uma fralda tudo em um é uma fralda que é só uma peça. Vocês vão poder ver que há marcas que nem sequer têm bolsinho, não tem nada. Isto é tudo cozido dentro. Ou seja, é a fralda que mais se aproxima a uma fralda descartável. A colocação e a própria fralda em si.
Normalmente depois, em termos de materiais, como eu disse, há vários tipos de material dentro, dependendo das marcas. Mas isto é uma fralda tudo em um. Depois vocês vão ver outro palavrão, que são as fraldas híbridas. O que são as fraldas híbridas? Como o nome indica, nem é peixe nem é carne. Ou seja, não são fraldas de 2 peças, ou seja, não é o sistema fralda mais capa que eu vou falar a seguir, nem são fraldas de bolso. Ou seja, é uma capa, como vocês estão a ver aqui, é uma capinha, pode funcionar como uma capa normal, no sistema que eu vou falar a seguir, que é o sistema de fralda mais capa, mas neste caso elas trazem um absorvente que é abotoado diretamente na capa. Estes absorventes, novamente, podem ser de vários materiais e às vezes também podem ser consideradas híbridas, por exemplo as G-Diapers, as Glad Baby, podem ser consideradas também híbridas. O absorvente é colocado dentro de uma saquinha de plástico, de pulo. O absorvente é posto lá dentro, mas eu tenho um vídeo no canal, vocês só basta procurarem o vídeo das Glad Baby, que assim ficam a entender. Pronto, isto é uma fralda híbrida. Agora vamos ao sistema que é muito popular no nosso grupo, que é o sistema de fralda mais capa. Pode parecer um bocadinho complicado no início, mas é um método que eu acho que depois das mães engrenarem nele, de se tornarem mais rápidas, torna-se um sistema muito fácil, cheio de vantagens. Normalmente são sistemas que são muito mais baratos, são sistemas que evitam muitas fugas, são mais fáceis de cuidar as fraldas, porque normalmente a parte absorvente da fralda pode ir a mais altas temperaturas, portanto cheiros, são mais fáceis de lavar, basicamente. Não que as outras sejam complicadas, que acho que depois de se entrar numa rotina de lavagem não tem problema. Mas pronto, às vezes há mães que ainda não conseguiram encaixar a rotina de lavagem e estas fraldas são mais fáceis. Eu aconselho este sistema, na minha opinião, na experiência que eu tive, para a noite e no caso das firas, eu vou dizer qual é o método que eu aconselho para a noite, mas para o estoque de recém-nascido, porque é um estoque que vai ficar muito barato, e é um estoque que se adapta ao corpo do bebê. Um bebê recém-nascido normalmente é um bebê muito magrinho, com as perninhas muito magrinhas, e às vezes as fraldinhas de bolso ficam um bocadinho largas, mesmo as de recém-nascido ficam um bocadinho largas nas pernas, causam fugas. Acho que é um bom sistema para recém-nascido. E acho que em termos de investimento, como são mais baratas, e como é um estoque que vamos usar 3, 4, 5 meses, se calhar é mais fácil para os pais gastarem 50, 60, 70 euros durante 4 meses do que gastarem 200 euros e depois voltarem a gastar mais 200 euros para comprar este tamanho único. Agora, eu não aconselho comprar tamanho único, já disse isso, há muitas mães que não concordam comigo. Eu não aconselho tamanho único para bebés recém-nascidos, porque por mais gordinhos, as marcas dizem e tal, as fraldas servem a partir dos 4,5 kg. Mentira. Muitos bebés até com 5, 6 kg não servem. Não servir, porque é o formato do corpo do bebê. Normalmente os bebés nascem com as pernas muito magras e têm muitas fugas na zona das pernas, principalmente em fraldas de bolso, se forem tamanho único. Mas isso é a minha opinião pessoal. Agora vamos passar ao outro sistema, que é o sistema de capa mais fralda. O que significa que temos uma capa, neste caso é uma capa de pulo, que é a parte que vai tornar a fralda impermeável, ou seja, que não vai deixar o xixi da fralda normal entrar em contacto com a roupa. Portanto, nós temos aqui uma capa de pulo, mas poderíamos ter uma capa de lã. Sim, as capas de lã, para quem não sabe, também podem ser utilizadas, por mais
estranho que possa parecer, estas capas são lavadas com lanolina e tornam-se impermeáveis. E também podem usar, que também estão muito em voga, as fraldas de fleece, as capas de fleece, que também são um bocadinho estranhas de entender porque elas repelem a água. São 3 tipos de capas que podem ser utilizadas neste sistema, mas eu vou ficar aqui com a de pulo só para vos explicar. Pronto. Depois temos que arranjar uma parte absorvente para pôr aqui. E quais são as opções que nós temos? Eu só tenho aqui 3 que eu conheça. Há mais um tipo de... mas eu não tenho, mas eu já explico o que é que é. O que é isto? É uma musselina, é aquelas fraldas antigas, aqueles quadradinhos que as nossas mães se calhar já não, mas as nossas avós dobravam e punham um alfinetinho e tal, que agora não se usa alfinete, usa-se uma coisinha chamada Snappy, que nada mais nada menos é que uma espécie de um pedaço de borracha com uns garfinhos que agarram o tecido, não havendo necessidade de andar a espetar a criancinha com... como vocês veem, isto agarra mesmo bem, para não andar a espetar a criancinha com os alfinetes e torna a colocação mais prática. Pronto. Tem aqui uma opção, depois tem outra opção que é uma pré-dobrada. Aqui tem uma, que nada mais, nada menos é que uma musselina, neste caso isto é de algodão, isto é de bambu, mas nada mais, nada menos é do que uma musselina, mas já cozida, o que facilita as dobras. As dobras nas pré-dobradas normalmente são menos complicadas e são mais rápidas de se fazer. E as pré-dobradas normalmente são reforçadas aqui no meio. As abazinhas têm menos tecido, menos camadinhas, mas basicamente é isso. Ou seja, isto e isto, a única diferença é o trabalho que dá das dobras, porque normalmente elas têm o mesmo tipo de tecido, podem é ter um material diferente, ou seja, neste caso esta é de algodão, bambu. Depois tem a outra opção que é esta fralda, que é uma fitted. Em Portugal eu já ouvi alguns termos diferentes, contorno, mas nem tenho a certeza, porque para mim uma fralda de contorno é outra coisa que eu já explico. Mas pronto, vocês perguntem se tiverem dúvidas se alguma marca de fraldas se é uma fitted, se não é, que depois no grupo alguém há de explicar. Pronto, isto é uma fralda, na minha opinião, fitted. O que basicamente é uma fralda que é muito parecida com uma fralda de bolso, só que é toda feita em material absorvente. Portanto, necessita depois de levar esta capinha por cima. Estas fraldas, neste caso, esta é de cânhamo, que é o material mais absorvente que neste momento há no mercado. Ela tem aqui um absorvente ainda extra que dá para ser retirado se nós quisermos. São fraldas que normalmente dão muito poucas fugas, que eu gosto muito e que eu aconselho para a noite, para bebés que fazem muitas horas de sono, como o meu. Só que normalmente são fraldas que podem dar um bocadinho mais de cheiro, podem cheirar um bocadinho mais intenso, mas isso não significa que seja da fralda. Nós não nos podemos esquecer que há muitos bebés que passam 12 horas seguidas numa fralda destas porque dormem 12 horas seguidas. Portanto, é normal acordarem de manhã e a fralda ter um cheiro mais intenso. Nada comparado com uma fralda descartável, por favor, porque as fraldas descartáveis são, na minha opinião, têm do cheiro mais nojento que existe. Mas estas ficam com um cheiro um bocadinho mais intenso, e são um bocadinho mais volumosas, mas são quase à prova de fugas. A não ser que se deixe mesmo muitas horas, a não ser que esteja muito mal colocada ou que a capa que esteja por cima esteja a apertar e não deixar a fralda absorver. Agora vocês vão dizer, pois, mas eu gosto muito das fraldas de bolso, porque as fraldas de bolso deixam o bebé com o rabinho sequinho. Pronto, e é aqui que vão entrar duas coisas que vocês também de certeza que já ouviram lá no grupo falar, que são os liners
E os felices? O que é um liner? Isto é um liner descartável. Isto faz com que ajude a limpeza da fraldinha. Isto põe-se dentro da fraldinha assim, muito esticadinho. E o bebê faz o que tiver para fazer aqui em cima. Se for sólido, a gente agarra assim e deita no lixinho ou na sanita, conforme vocês quiserem. Eu aconselho no lixinho. Deita-se no lixo. Se for só xixi, pode-se levar à máquina, que eles dão para algumas lavagens. Eu posso dizer que eu comprei um rolo quando o Liam nasceu, não usei até ele introduzir os sólidos. Como eu já disse, antes de introduzir os sólidos, as fezes e é tudo hidrossolúvel, portanto pode ir assim direitinho à máquina, que não tem problema nenhum. Só comecei a usar depois dele introduzir os sólidos, até aos 9 meses, e usei meio rolo. Pronto, vá. A partir daí, a partir dos 9 meses, os cocós já são mais sólidos, portanto é só pegar na fraldinha, virar à sanita e fazer a descarga e pôr a fralda na pilha para lavar. Pronto, portanto, vocês têm isto, que é um liner descartável, como eu estava a explicar. E tem outra coisa, mas este não faz absolutamente mais nada a não ser ajudar a apanhar cocós, ou então, quando se usa algum cremezinho que tenha a base de petróleo no rabinho do bebê, convém ter uma barreirazinha entre o rabinho e a fralda, que é para a fralda não entupir, porque os óleos entram depois no tecido e o tecido depois deixa de absorver. Portanto, convém ou usar uma coisa destas ou usar o que eu vou mostrar a seguir. Pronto, são as únicas duas funções. Mas vocês têm esta situação, que é um liner, neste caso é da Lira Lam. Mas podia ser de outra marca qualquer. Até podem ser feitos em casa com aquelas mantas polares da avó que ninguém usa, que não servem para nada. Pronto, é só cortar uns retângulozinhos, e fazem exatamente o mesmo efeito, que é, além de ajudar também a apanhar os cocozinhos e fazer a limpeza da própria fralda, eles fazem com que haja o efeito seco no rabinho do bebê, ou seja, o bebê faz xixi e este tecido vai se manter seco e a fraldinha que está aqui por baixo vai absorver a urina. Também protegem a fralda debaixo de cremes, só que estes não vão para o lixo. Estes têm que ser, por exemplo, tem aqui um cocôzinho, deita-se na sanita. Se tiver aqui creme, aconselho a lavar antes de meter na máquina. Eu lavava com detergente da louça e com aguinha quente. Pronto, ficava lavado, eu pegava, metia na pilha e lavava junto com os restantes das fraldas. Pronto, basicamente, isto é o mundo das fraldas. Eu disse que ia explicar o que era uma ajustada. Uma ajustada, na minha opinião, é como uma fralda destas, feeder, exatamente uma fralda completa, só que em vez de ter aqui o velcrozinho deste lado e o velcrozinho aqui, ou então as molinhas, não tem nada. E para se usar a fralda, convém usar-se com o snapzinho que eu mostrei anteriormente. Ou seja, vamos supor que isto não teria aqui o velcrozinho, a fralda era fechada assim, então agora teríamos que pôr aqui o snap. Mas em termos de estrutura da fralda, a fralda é igual. Só não tem a opção de fechar dentro da própria fralda. Pronto. Basicamente, é isto que eu tenho a dizer sobre as fraldas reutilizáveis. Depois vocês vão ver, há muitas marcas, há muitos tamanhos, há muitos materiais, mas isso depois é uma opção que cada um tem que tomar. Mas eu quis explicar pelo menos os tipos de fraldas que existem para esclarecer assim de uma assentada rapidamente estas mamães que estão agora a entrar, ok? Pronto, meninas, tudo bom, até qualquer dia. Beijinhos!